Saúde a todos, na paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com meus irmãos para celebrar mais uma ceia na presença do Senhor e também poder falar da sua palavra, né? Uma oportunidade única e singular que o Senhor nos concede de falar da sua palavra. E eu estou feliz de ver os irmãos aqui, irmão Gilmar, há muitos tempos que eu não via. Deus abençoe o irmão, irmão Pedro, Deus abençoe, irmão Vilane e a família, né? Deus abençoe grandemente, né? Essa juventude que está começando, né? E as irmãs aqui, a irmã Serena, Deus abençoe, a irmã Luiz Vilane, né? A irmã Bárbara e a irmã da irmã Paula. Cadê a irmã Paula? Está com a filha do Orói, né? E também o irmão Carlos Eduardo, né? Que pensa que Deus é irmão aqui nessa noite, né? E o irmão Márcio, né? Coisa maravilhosa, né? E o irmão Cardoso, né? Cadeira cativa, né? Glória a Deus, né? Quero ler aqui dois textos da Bíblia, né? O livro de Gênesis, primeiro, capítulo 49, versículo 9 ao versículo 12. Em seguida, nós vamos ler Mateus, capítulo 1 também. Mateus capítulo 2 também, né? Gênesis capítulo 49, versículo 9 ao versículo 12. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, e o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos, ele amarrará o seu jumentinho ali, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente, ele lavará as suas vestes, a sua veste do vinho e a sua capa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Amém? Mateus capítulo 2. Capítulo 2 até o versículo 1 até o versículo 6. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregaram todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E lhes disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor
entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Amém? Glória a Deus. Esta profecia de Jacó, profetizando sobre seu filho Judá, quando Jacó estava ainda no Egito, já prestes a morrer, ele chamou os filhos e a cada um lhe abençoou. Cada um lhe decretava a sua bênção. E a Judá, ele deu esta profecia: o cetro não arredará os teus pés, e nem um legislador, até que venha Siló. Judá, quando se apossaram das terras de Canaã, Judá passou a ser o líder de todo o seu povo. Jacó disse: os teus irmãos a ti te louvarão. Então Judá passou a ser o líder. Dali toda a lei eles cumpriam. Foi dele que veio o legislador. E Deus deu a Moisés todas as leis para que regesse o povo. E era da tribo de Judá que estava nesta autoridade. Dos tribos de Levi estava cuidar da casa de Deus, do templo, das ofertas, dos dízimos, de tudo que tinha na casa de Deus. A tribo de Levi não trabalhava, era colhendo 10% das outras tribos. Então, 11 tribos trabalhavam para contribuir para a tribo de Levi. Levi tinha 10% de cada tribo, e se tornou mais rico do que os outros. Agora, esta riqueza não era deles, era para o sustento deles e a obra de Deus. Ele cuidava das coisas de Deus, tudo organizadamente. Tudo era assalariado. Sacerdotes, os empregados do templo, os pedreiros, carpinteiros, que trabalhassem, tinha o seu salário. Mas tinha o local das ofertas de animais e o local das ofertas de dinheiro. O dinheiro não era assim como nós faz hoje, para saquear a sala e levar para a secretaria. Era um lugar chamado gasofilácio, que era como a secretaria. Aí se depositava o dinheiro lá. Uma certa vez, Jesus passando por este momento, uma senhora colocou uma única moeda que ela tinha, colocou de oferta. Ninguém sabia o quanto ela tinha, mas Jesus sabia. E quando Jesus viu ela fazendo aquilo, ele disse: esta senhora colocou mais excelente oferta do que todos os outros que colocaram as suas porções, mesmo sendo mais do que dela. Porque ela colocou tudo que ela tinha e colocou com fé e obediência em temor ao Senhor. Então, de Judá vinha o legislador, a lei, e o cetro, o domínio, a autoridade estava sobre o povo
através de Judá. Né? Mas isto era até chegar a Siló. Ele deu este nome de Siló. Estava querendo dizer até chegar a Jesus. Né? Judá vai ter o domínio sobre o seu povo, com o cetro, com o legislador, até chegar a Jesus. Paulo, pregando aos romanos, ele disse, a lei é como um alho, né, para entregar o povo a Jesus. Jesus chegou, era para entregar a Jesus. A lei finalizada. Com a presença de Jesus, com a chegada de Jesus, houve uma mudança no sistema religioso, né, de Israel. Foi tão interessante que Jesus não chegou impondo ordem e nem respeito, e nem cobrando honra. Eu sempre falo isso, que honra, respeito não se impõe e nem se compra, se conquista com o caráter. Diz um certo pensador que o caminho feito de princípios chega ao caráter. Louvado o nome do Senhor. Os princípios que nós aprendemos, que nós fomos criados, nós não abrimos mão deles, porque nos leva ao caráter, ao respeito e à honra. Louvado o nome do Senhor. Jesus não chegava impondo ordem, não só apenas com o que ele fazia, as coisas iam mudando e acontecendo. Mudou o sistema religioso, parou tudo. Lá no tanque de Betesda havia um fenômeno que a Bíblia diz aqui que era um anjo, né, que vinha e agitava as águas. Aí as águas foram agitadas, quem entrava primeiro era curado. Mas só era um que era curado. Se entrasse o outro, já não recebia mais a cura. Eu fico assim, se questionando comigo mesmo, que coisa fraca era essa, né? Que um tanque cheio d'água, agitado, só curava um. E acabava a essência, né? Curava um, para o outro não servia mais para os outros. Aí Jesus faz questão de descer, porque esse tanque era profundo, era baixo. Para chegar lá, tinha que descer umas escadarias até esse tanque. A Bíblia diz que havia nele 4 pavilhões. E eu ficava procurando o que significavam esses pavilhões, se era prédios ao redor, galpões, alpendre, né, varandas ao redor. Mas na linguagem do hebraico, os pavilhões, que eles querem dizer os paredões que protegiam o tanque. Só simplesmente os paredões, 4 paredões ao redor e o tanque lá embaixo. E as pessoas tinham que descer para aquele tanque. Havia costume de batismo naquele tanque. Só que o batismo era um batismo de purificação, que os judeus tinham esse costume de se batizarem para se purificarem. E quando João Batista aparece lá no Jordão, batizando de outra forma, aí causou admiração. Causou admiração, porque eles costumavam o batismo simples, só de a purificação. Mas quando chega lá, João Batista estava pregando, que era de arrependimento. Louvado o nome do Senhor. Já começou a mudar o sistema com a chegada de João Batista, quando ele começa a dizer: arrependei-vos,
e crê naquele que há de vir. E disse, mas vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas eu quero dizer para vocês que até das pedras Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. E o machado já está na raiz da árvore, se não se arrepender será cortada e lançada no fogo para ser queimada. Porque eu batizo com água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim, este eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Louvado o nome do Senhor. É mais poderoso do que eu. Vocês estão se admirando do que eu faço? Pois o que vem é mais poderoso do que eu. Depois Jesus, é a única pessoa que a gente vê Jesus dando um elogio. Não fique pensando que Jesus vai elogiar pelo que você faz, não. Porque quando você se apresentar dizendo, eu já fiz isso, fiz aquilo, ele vai dizer para vocês, você é um servo inútil. Porque você só faz o que está limitado a ser fazer. Tem que fazer mais. Jesus não elogia a obra de ninguém, ele manda fazer mais do dobro ainda. Louvado o nome do Senhor. Mas a João Batista de Deus te elogio. E vocês foram ver o que lá no deserto? Uma palha ajeitada pelo vento, uma cana sendo balançada, ou vocês foram ver um profeta? Eu digo para vocês que foi muito mais do que um profeta que vocês foram ver, porque dos nascidos de mulher nenhum é maior do que João Batista, somente aquele que se tornar como uma criança. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí começa a mudança. O Siló começou a se manifestar. Chega lá no Jordão, se apresenta a João Batista, e João Batista diz, ó Senhor, eu que preciso ser batizado por ti. Tu quer ser batizado por mim? Deixa, João, para que assim se cumpra toda a justiça. Aí João batiza Jesus, Jesus batiza João, aí Jesus sai das águas, e na hora, uma revelação que João teve, que descia uma pomba sobre Jesus, e uma voz ele ouvia lá dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Aleluia. Aí dali Jesus sai para o deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias e 40 noites no jejum, sem comer e sem beber. A Bíblia diz que quando ele terminou os 40 dias e os 40 noites, ele teve fome. Então quer dizer que ele não tinha fome. Está entendendo? A expressão da palavra está dizendo que ele não tinha fome. Terminou o jejum, então terminou a força, né? Quer dizer, o Espírito deixou que ele ficasse fraco, então ele sentiu fome. Quando ele sentiu fome, aí Satanás disse, agora eu pego ele. Agora é hora de eu derrotar ele. A Bíblia diz que Satanás é uma besta, né? Mas é mesmo uma besta, porque se aproximar de quem está 40 dias de jejum, não faz ideia do que pode acontecer, né? Glória ao nome do Senhor. Foi tentar Jesus dentro da palavra, né? É bom ter cuidado, né? Com algumas pessoas que podem tentar você contra você com a palavra. Ele leva dentro da palavra, tá? E tem horas que encurralam o crente precisa ter, está no Espírito, né? Que nem o irmão aqui no interior, eu estou lembrando qual foi o interior,
que houve um tempo que os católicos afrontavam mesmo os crentes assim, na cara de pau, com um desrespeito muito grande. E um católico pegou o irmão e começou a discutir, o irmão levando dentro da palavra, e ele também querendo desfazer das coisas do irmão. E chegou um momento que o irmão ficou sem fôlego. E o cara cuspiu em cima dele, querendo mesmo pisotear ele, derrotá-lo. O irmão se calou e ficou parado, só orando em espírito, olhando para ele assim e orando. E o cara falando e cuspindo e agitado. Aí chegou o momento que ele olhou para o irmão e disse: tu está orando, né? Tu está orando. Ele foi fachando de costas: está orando, né? Está orando, né? E deu as costas e foi embora. E deixou o irmão lá orando, né? Porque é a hora que você não vai medir forças com o inimigo. Você tem que entrar no Espírito, né? Louvado o nome do Senhor. Né? A nossa alma, né? É a nossa fé. Louvado o nome do Senhor. Né? Cuidado, né? E aí o Satanás foi afrontar Jesus. Afrontar quem? O dono da palavra. Glória a Deus. Né? E com todo esse afronto, esse desrespeito, né? Jesus o derrotou dentro da palavra também. Né? Sem muita agitação, só simplesmente descartando, né? Louvado o nome do Senhor. Né? Mas com a chegada de Jesus, olha, o sistema da lei começa a mudar. A lei, como eu falei aqui, que Paulo disse que era como alho. Acho que alguns irmãos aqui já sabem o que é o alho, né? O significado do alho aqui na palavra que Paulo fala. Né? Mas eu vou falar mais uma vez sobre esse significado da palavra alho. Né? É que naqueles tempos, os poderosos, né, os ricaços, né, os barões, criavam seus filhos e colocavam uma pessoa para criar aquele homem, aquele rapaz, aquela criança. Aquela pessoa criava ensinando todas as doutrinas da sua própria casa, dos seus pais, ensinando a ele tudo, traquejando, levando tudo dentro das regras, né, da sua casa. E quando ele estava de maior, ele entregava aos pais. Né? O nome que se dava a esta pessoa chamava-se aio. Aio. Aí essa pessoa tinha esse nome. Né? Como aquela pessoa que cuida dos bens da casa do seu senhor. Como é que se chama? Mordomo. Né? Aquele que cuida também da casa do seu senhor, que cuida do lado feminino, dos masculinos, de dentro da casa do rei. Também tem um que tem um nome também. Chama-se eunuco. Ele está para estar no meio das mulheres, então tem que ser uma pessoa, um eunuco. O eunuco, ele pode ser de natureza, de nascença, e pode ser castrado. Vai estar naquela função. Se alguém quisesse exercer aquela função e não fosse eunuco de nascença, ele tinha que ser castrado, para poder aceitar aquela posição. Está no meio das mulheres, sem enxerimento. Desse jeito. Aí tinha essas pessoas. Então tinha um homem chamado Aio, que é o que cuidava dessa criança, até entregar o pai. Aí Paulo compara a lei com esta pessoa, quando ele diz que a lei era para fazer assim com o povo de Israel até chegar a Jesus. O aio era a lei, ele entregava o povo, criou o povo, formou,
que, como nós sempre temos falado, que a lei era como um espelho, certo? Que mostrava o pecado, mostrava tudo nas pessoas, porém não podia limpar a pessoa, não podia libertar a pessoa do pecado, transformar a pessoa não podia. Era tanto que era obrigado a trazer um cordeiro todos os anos, certo? Para ser sacrificado no lugar daquela pessoa. Aquele sangue lavava a pessoa, derramava na cabeça, era muito sangue mesmo, o sangue do cordeiro derramava todo sobre aquela pessoa. Aí, consideradamente, ele estava lavando os seus pecados, né? E da lei tinha a validade de 1 ano. A validade de 1 ano, para depois ele voltar de novo, aquele mesmo ritual, né? Aí, tudo isto começa a mudar. Jesus entra um dia lá no templo e diz assim: olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Aí isto implicou aos judeus, porque eles tentando saber que porta é essa que Jesus estava falando, né? Porque lá no Monte Moriá, Abraão, para sacrificar Isaac, aparece um cordeiro e substituiu Isaac. Esse cordeiro também foi visto por João Batista, né? Esse mesmo cordeiro João Batista viu. Quando Jesus foi passando, ele falou para seus discípulos: está vendo aquele homem ali, ó? Está passando ali, ó. Ali é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado o nome do Senhor. Aquele ali é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo lá do Monte Moriá. Foi sacrificado no lugar do Isaac. Então começa a mudar o sistema sacrificial. Porque de um lado o templo tinha várias portas, não estou lembrando se eram 12 portas também, e uma porta dava direto ao curral das ovelhas. O camarada trazia o seu cordeiro, a sua ovelha, colocava lá naquele curral, e na hora do sacrifício ia lá, pegava, entrava, passava por esta porta e sacrificava ali. Aí quando Jesus fala isto, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim agora, salvar-se-á. A ovelha entra e não volta mais, mas quem entrar por mim agora vai poder entrar e sair e achar pastagem. Louvado o nome do Senhor. Salvar-se-á, vai encontrar a salvação, vai entrar e vai sair e vai encontrar pastagem, vai poder viver. Glória ao nome do Senhor. Aí começa todas essas coisas, Jesus pregando assim, e o povo não compreendia, não entendia. Ele falava muitos por palavra, para que eles pudessem entender, certo? É bem interessante quando ele se deparava com um grupo de judeus, porque não faltava um grupo de judeus acompanhando Jesus. Não era seguindo a ele como um de seus seguidores, era dos curiosos. Tudo que Jesus fazia, ele ia lá para o sacerdote, certo? Esse grupo, onde Jesus estava, ele estava também, observando tudo que Jesus fazia. E quando Jesus observava eles, conhecendo os seus corações, sabia o que eles estavam pensando. Aí quando ele ia fazer uma parábola, ele já dizia lá para eles: com que parece isso? Certo? Ele estava dizendo: isso que eu vou falar agora parece com vocês. Eles já começavam a entender. Quando ele disse: olha, um certo homem plantou uma vinha, ele cercou, preparou, plantou e foi uma viagem para longe e entregou a umas pessoas para cuidar. Passado o tempo, ele mandou alguém lá para receber a parte da colheita. Pegaram, eles pancaram, aí outros até mataram. Mandou ainda 3, aí no último mandou seu filho. Também mataram o seu filho para ficar com a herança. Aí a Bíblia diz aqui que os fariseus dizem assim: está falando isso para nós. Começaram a entender que estava falando isso com eles, né?
porque já dizia, o que parece isso? Isso que eu vou falar parece com vocês. Né? Todo o sistema religioso, olha, quando eu falei do tanque de Betesda, né? Betesda, está o nome de Betesda, outro de Siloé, outro nome, acho que era 2 ou 3 tanques que existiam. Né? Mas vou falar aqui sobre a agitação das águas. Né? Segundo o historiador, no tempo do rei Ezequias foi cavado um canal trazendo água do Mar da Galileia para Jerusalém. Agora você imagina, o Mar da Galileia é um lugar muito baixo e Jerusalém é um lugar muito alto. Para levar água para lá sem bomba, sem elevação. O que é elevação? É quando você faz uma irrigação, uma canalização, como foi feito o canal da irrigação aqui do Castanhão para cá, né? Eu ainda trabalhei alguns trechos ali. A elevação é quando você chega num lugar que ele vem muito baixo e precisa subir para pegar outro nível. Aí você faz ali um poço e coloca bombas ali para copiar para outro nível. Então ali chama-se elevação, eles não tinham isso. Né? Foi cortado dentro das rochas, profundidade até de 30 metros ou mais. Estreito. Mas ele trouxe água da Galileia até Jerusalém e colocou lá no tanque de Siloé, no tanque de Betesda, nos seus tanques, tudo tinha água que vinha do Mar da Galileia, toda por esse canal. Quando eles abriam as comportas para encher o tanque, aí, obviamente, vinha uma bolha de ar na frente da água. Quando você fecha o registro da caixa d'água e você abre novamente, vem na frente da água uma bolha de ar. Certo? E muitas vezes entope as torneiras que não sai água. Impede a água sair. E, segundo o historiador, quando eles abriam as comportas da água, vinha na frente dessa bolha d'água. E quando chegava no tanque, borbulhava a água ficava fervendo. O ar saindo por dentro do tanque. Então era um anjo que estava agitando as águas. Então pulava dentro, mas só pulava não. Entendeu? Então há esta controvérsia quanto a esta palavra, certo? Alguém que fica esmiuçando as histórias e tentando descobrir o que era realmente isto, certo? Mas na verdade a Bíblia está dizendo aqui que era um anjo. Mas existe esta outra possibilidade, que a água borbulhava quando chegava a bolha de ar dentro do tanque e fazia a água se agitar. Aí a fé era tão grande que quem entrasse primeiro era curado, segundo o historiador. Segundo o historiador. Mas não é de admirar que a pessoa bota uma cruz de madeira aqui no caminho e quando chegar lá é curado também, né? Entendeu? É curado. As pessoas alcançam milagre. É a fé. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos. Aconteceu no interior aí, acharam uma cruz na beira do caminho. Ninguém sabia que cruz era aquela, mas começaram a fazer promessa com aquela alma. Começaram a alcançar milagre, começou a se espalhar e a coisa começou a crescer. Aí foram procurar quem era o dono daquela cruz para fazer uma capela, para fazer um negócio mais melhor, né? Porque estava juntando muita gente, era muita promessa, era muita coisa lá, né? Aí foram procurar quem era que tinha morrido ali, e quando encontraram, era um cachorro que estava enterrado ali. E já muita gente tinha encontrado, tinha alcançado promessa, milagre ali. O homem andando com o seu cachorrinho e o pobrezinho morreu ali, ele gostava muito, era de estimação, acabou o buraco, enterrou e botou uma cruz. E aí ficou. Era o próprio cão dele. Então, a fé, né? Jesus disse que a fé remove montanha. Se
Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, remova serra da Pacatu lá para do mar. Né? É a fé. Né? Uma vez um camarada, eu evangelizando uma pessoa e ele disse para mim, eu tenho mais fé do que você. Eu disse, mas por que você está dizendo isso? Porque eu tenho fé em Deus, em Santa Maria, em São João, São Pedro, São Paulo, tenho fé em tudinho. Eu digo, você só tem fé em Jesus? E você tem razão. Eu só tenho Jesus mesmo. Glória a Deus. É? Então, a fé é aquilo que você aplica. É? Como nós fomos revelados, Paulo diz que este era o mistério que estava oculto por muitos séculos, mas só agora foi revelado para nós, então nós sabemos em quem depositar nossa fé. Né? Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Vai no nome do Senhor. Né? A fé, né, é o que faz nós estar aqui hoje. Senão, nós não tínhamos muito. Né? Os que não vieram porque não têm fé, não, eles somente vacilaram. São apenas vacilaram, mas eles têm fé. Né? Eles sempre vêm, e quando vêm para adorar o Senhor, né? Mas perderam hoje a melhor oportunidade de adorar o Senhor junto conosco. Né? Glória a Deus. Certo? Aí quando Jesus chega lá no tanto, está lá muita gente lá querendo ser curada. Só uma oportunidade, só para um. Mas muita gente estava lá, cego, manco, aleijado, surdo e mudo, querendo entrar. Aí tinha lá um aleijado lá numa esteira, há muitos anos pelejando para uma vaga. Né? A ficha se acabava antes de chegar nele. Alguém fosse distribuir as fichas, não chegava nele. Ficava sempre depois. Aí Jesus olhou para ele: você quer ser curado? Quero, mestre, mas quando eu tento me levantar, eu me arrastar para chegar lá e pular dentro d'água, né? Alguém já tem entrado primeiro. E nessa luta faz muitos anos. Aí o que Jesus disse? Foi: levanta-te, toma a tua esteira, levanta-te e anda, toma a tua esteira e vai para a tua casa. Glória a Deus. Simplesmente, irmão, sem muito agitamento, sem nada de movimento de nada, só simplesmente levanta-te e anda, pega a tua esteira e vai para a tua casa. Agora veja bem, a fé do homem foi quem salvou ele, certo? E Jesus disse assim: foi a tua fé que te salvou. Amém? Aí veja bem, aquele homem simplesmente acreditou na palavra que Jesus falou. Levanta-te e anda. O homem se levantou e saiu andando. Aí foi uma admiração tanto para ele como para todos que estavam vendo. Levantou e ficou andando e viu que estava curado, pegou a sua esteira e foi embora. Tá? Aí começa a mudar. O tanque de Betesda perdeu o valor. Tá? Perdeu a validade. Ninguém falava mais em tanque de Betesda. Agora onde Jesus estava, corria todo mundo para lá onde estava Jesus. Levava cego, manco, levava, porque não precisava pular dentro da água. Lá era só chegar e falar com ele, se apresentar a ele. Teve alguém que não precisou nem ir lá na frente falar com ele, se apresentar a ele, disse: eu só quero pegar nas suas vestes, só quero tocar na sua túnica. Ali serei curada. E muita gente não precisava fazer nenhum sacrifício. A Bíblia diz que traziam para ele, a sua fama se espalhou por toda a Judéia e circunvizinhança, e traziam para ele toda sorte de enfermo, e ele curava todos.
Os demônios sabiam quem era Jesus, e enquanto os judeus não sabiam quem era Jesus. Perguntavam: quem és tu? E ele disse: eu sou aquele que meu Pai enviou. Aleluia. Aleluia. Foi meu Pai que me enviou a fazer estas obras. Com que autoridade tu faz isto? Quem te deu esta autoridade para fazer esses milagres? Primeiro eu quero fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, então eu respondo a pergunta de vocês. O batismo de João era dos homens ou era do céu? Eles ficaram: se nós dissermos que era dos homens, se nós dissermos que era do céu, ele vai dizer: por que vocês não aceitam? E se dissermos que é dos homens, tememos, porque o povo lá fora dizem que João é um profeta. Certo? O povo lá fora crê que João é profeta. E eles estariam se levantando contra o povo. Certo? Eles iam ter que enfrentar o povo, porque o povo sabia que João era profeta. Com a chegada de Jesus, cessou o ministério dos profetas. O último foi João Batista, que veio como precursor. É mais uma palavra que eu quero cantar aos irmãos, e alguns ainda não sabem o que é o significado da palavra precursor. Tá? Precursor. Amém? Quem ainda não sabe o que é, pode levantar a mão, pode levantar a mão. Irmão, não sabe o que é a palavra precursor. Certo? É tão simples, né? Você até certo nível. Se você subir ali a serra e não sabe o caminho, vai precisar de alguém na sua frente como um guia, com uma foice ou um facão, uma coisa, aí cortando os matos, abrindo o caminho e você andando atrás dele e ele na sua frente. Certo? Esta pessoa chama-se precursor, é o que abre o caminho para os outros. Certo? Foi o que João Batista veio fazendo, abrindo o caminho para o povo se aproximar de Jesus. Glória a Deus, certo? Ele disse: eu vim para reconciliar os pais com os filhos e o coração dos filhos aos pais, preparando a vereda, o caminho para Jesus. Certo? Então ele é como se ele viesse com aquela foice, cortando, abrindo o caminho para Jesus, para o povo acompanhar e se aproximar de Jesus. Certo? Era um precursor, ele veio nesta função. Foi o último profeta que veio como profeta. Há mais de 400 anos que não tinha manifestação profética no templo, no meio do povo de Israel. Havia cessado antes de eles irem para o exílio de Babilônia. Daí para o exílio, as profecias eram de Jeremias, de Zacarias, de Isaías, que profetizavam o exílio. Quando voltaram do exílio, pronto, não teve mais manifestação de Deus no templo. O costume existia como mantia, fazendo sacrifício, levando os cordeiros. Todo o movimento do templo não cessou. Eles continuaram, porém o anjo não aparecia mais lá no Santo dos Santos. Não aparecia mais. Quando Zacarias viu o anjo, apareceu a ele, ele quase desmaia, quase cai para trás, porque ele viu o anjo, era coisa que não se via mais. 400 anos, certo? Sem esta manifestação divina lá no santuário. Quando Zacarias, no seu turno, chega lá, aí o anjo aparece aí, fala frente a frente com ele. Ele ficou sem saber o que estava acontecendo. Então o anjo falou para ele que ele com a sua esposa Isabel iriam ter um filho.
E o nome do menino é João. Disse para ele: vocês vão ter um filho, o nome dele é João. Certo? Aí o Zacarias ficou duvidando: se eu já sou velha, minha esposa também é velha, o senhor está dizendo isso? Ah, tu não está acreditando não? Não está crendo não? Então tu vai ficar mudo agora, tu só vai falar quando o menino nascer. Aí, quando o menino nasceu, foi que Zacarias falou, que ele ficou mudo até o menino nascer. Aí quando o menino nasceu, aí quem dava o nome do menino, na época, eram as mulheres. As mães com as mulheres, as parteiras. Né? A parteira era uma pessoa bem espiritual, que de acordo com aquele momento do nascimento daquela criança, ela já sabia o nome que dava para aquela criança. Entre ela e a mãe já sabia o nome que ia dar para aquela criança. Certo? E ficaram naquele dilema: como é o nome do menino agora? Aí perguntaram a João Batista se não tinha alguma coisa para falar. Ele, sem poder falar, escreveu no papel e disse: o nome dele é João. Aí ficaram questionando: mas não tem na família nenhum alguém com o nome de João, não existe esse nome no meio do nosso povo. Aí foi o que ele falou, que o anjo tinha falado para ele que o nome dele é João. E naquela mesma hora também profetizou sobre o menino: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Louvado o nome do Senhor. Certo? Então, ali cessou o ministério dos profetas. Se tem profeta na igreja, tem, mas não é como aqueles que estão andando, peregrinando, levando a mensagem de uma cidade para outra, de um povo para outro, certo? De ir lá do palácio, de ir lá do governador, do povo de Deus, né? Então o profeta tinha esta missão. Mas na igreja, qual o profeta que tem na igreja com esta missão? Não existe. Né? Tem profeta, tem irmãos usados como profeta na igreja? Tem. Eu creio muito nas profecias. Agora tem algumas que a gente só faz escutar. Não vai questionar, mas escuta e deixa passar. Porque tem profecias e tem profetada. Profetada. Eu vi uma irmã dizendo para outra, estava num questionamento lá, por causa de fulano de tal, da irmã fulano de tal, e aí ela disse: menino, que faz mais uma profetada não. Desse jeito. Eu fiquei com vontade de pegar o povo de Deus. Dentro da igreja desse jeito. Vai lá, ele não tem medo, né? De cair uma rajada sobre ele. Cair um currisco. Falando mentira, profetizando o que Deus não manda. E tem uma dessas coisas, né, na igreja. Eu vi até um pastor dando um testemunho. Ele disse que ele era professor de teologia. Ele foi dar aula em um certo lugar. E quando chegou lá, ele, antes de ir, foi lavar o carro dele e machucou um dedo no carro. E ele foi obrigado a tirar a aliança. Ele tirou a aliança e cortou. Quando chegou lá dando aula, uma senhora lá de quase 70 anos chegou para ele e disse: um Chico. Era para dar um tiro, né? Ei, Chico, tu sabe por que tu não foi para o campo? Porque tu não tem uma benção, tu não tem uma esposa. Porque ainda não tem uma benção. Aí, canela de fogo. Entendeu? Aí ele disse: mas não se preocupa, deixe que amanhã mesmo a tua bênção está chegando. Ainda determina o tempo. Aí ele disse que no outro dia
morena, nova, bonita, né? Uma irmã também. Chegou lá na cadeira lá. Depois foi lá no ouvido do irmão e disse: tua bênção chegou. Né? E ele disse: foi mesmo, mas foi tão rápido. Pois é, já está aqui. E o irmão deu a aula lá, quando terminou, foi lá para a secretaria, conversou lá com uma professora também, amiga dele, conhecida, e falou para ela e disse: como é que eu vou sair agora dessa enrascada? Essa irmã falou isso aí: eu sou casado. E ela foi disse: pois ela é a maior profeta daqui da cidade. É a maior profeta daqui da cidade. Ela é conhecida. E para dizer isso para ela agora, aí ela disse para ele: mas não tem problema não, tu já está indo embora e eu vou assumir o teu lugar. Essa professora, né? Disse: pode deixar comigo que eu resolvo. Ele veio embora. Outros dias depois ele falou com ela, ele disse: e aí, como foi que você resolveu isso lá? Não, ela foi muito fácil. Eu cheguei e disse: olha, irmãos, é eu que estou hoje substituindo o pastor Osiel. Eu que vou dar aula hoje. Vocês gostaram da aula do pastor? Ah, foi muito bom, foi muito maravilhoso. Ela disse: pois ele não sabe dar aula não, quem sabe mesmo é a esposa dele. Quem dá aula mesmo, vocês precisam ver, é a esposa dele. Aí ele disse que nunca mais viu esse pessoal. As profetadas que acontecem no meio do povo, traz decepção, traz coisas que destroem, até destrói, desmancha casamento, desmancha família, desmonta um lar, com profecias falsas, mentirosas. Né? Tem profeta? Tem. Tem os verdadeiros, mas tem os mentirosos. Né? Tem aqueles que você, quando ele fala que Deus está usando ele, você sente que Deus está usando ele ou ela. Né? Você sente, você sabe. Né? Porque está tudo no mesmo espírito. Quando você está no mesmo espírito, o profeta fala, Deus está usando ele, você está sentindo que é Deus que está usando. Mas você que tem o Espírito de Cristo, como disse Paulo, você sabe também quando a coisa não é de Deus. Mas você não vai questionar, né? Com toda sabedoria, deixa para lá, não vai estragar ninguém, não vai atacar ninguém, machucar, deixa para lá. Né? Porque eu conhecia um provérbio que meus pais sempre falavam isso, que diz que o mal por si se destrói. Eu dizia muito isso, meu pai. Eu vi, o mal por si se destrói. Glória ao nome de Deus. Irmãos, eu queria ir mais na frente, mas vamos ter que parar agora para celebrar cedo, viu? Aí na próxima que a gente vier, a gente fala, viu? Eu posso ter que ler o irmão. Eu vou trazer um artigo maior, viu? Glória a Deus. Aleluia. Pastor Simão contava isso, né? Pastor Simão é nosso pastor ali no Maracanã, por alguns tempos. Ele chegou lá, um camarada lá com uma Bíbliazinha pequena, aí teve a oportunidade de pegar uma salvação e ele pregou o culto todo. Uma Bíbliazinha pequena. Quando terminou, ele disse: irmãos, eu vou encerrar agora, mas quando eu vier de novo, vou trazer uma Bíblia maior, que essa daqui é pequena. Aí os irmãos falam, meu Deus. Glória a Deus. Era só conferência, né? Amém? Vamos celebrar a ceia, né?